Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Que bom ter você por aqui. Vamos lá, nesse vídeo a gente vai pensar a respeito do seguinte, querido. A recuperação do domínio perdido no Éden. Vamos pensar junto comigo? Então vem comigo até o final, não sai daí, vamos lá. Mas antes, não deixe de se inscrever. Está assistindo o vídeo e ainda não está inscrito? Clica aí no botão, é bem rápido e fácil. Aproveita e já clica no sininho. Clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo e assim você não perde nada. Hoje em dia, a vida está tão corrida, você tendo um vídeo, você tendo alguém que possa explicar para você mediante um vídeo, facilita muito a vida e a gente consegue entender muito melhor as escrituras. Vamos junto nessa tarefa? Eu conto contigo também para curtir, comentar e compartilhar. E assim você aumenta não só o alcance do canal, mas a gente vai levando a palavra de Deus para mais pessoas. Esse tem que ser o nosso objetivo e que mais e mais pessoas consigam receber também a palavra, estudar a palavra e poder absorver alguma coisa e mudar dos seus maus caminhos. Conto contigo nessa tarefa de pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura, nunca foi tão fácil. O texto desse vídeo, Hebreus capítulo 2, e os versículos são dos 6 ao 7. Hebreus 2, de 6 a 7, diz assim: Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visite? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Bem, então aqui está sendo falado, aqui, citado, o Salmo capítulo 8, versículos de 4 a 6. Se for olhar o Salmo lá, capítulo 8, versículos de 4 a 6, você vai ver exatamente essa citação. A única mudança é que lá no hebraico, a palavra Elohim, na tradição judaica, em algumas situações, eram traduzidas por Deus e em outras situações eram traduzidas por anjos. Quando foi feito, o autor escreveu essa carta aos Hebreus, no grego, ele usa ângelos para traduzir o Elohim do Salmo capítulo 8. Isso não quer dizer que haja uma divergência das escrituras. Por isso que é bom a gente entender e estudar essas coisas. Ah, mas o que é? Afinal de contas, é Deus ou é anjo? A palavra hebraica é Elohim. Elohim é a palavra hebraica usada lá no livro de Gênesis. Por isso, a gente falou aqui em vídeos anteriores que os anjos foram mediadores até mesmo da entrega da palavra. Os anjos tiveram participação. É muito comum. Por isso também o autor aos Hebreus vai usar praticamente 2 capítulos inteiros, dentre outros assuntos que ele aborda nesses 2 primeiros capítulos. Ele vai fazer questão de colocar Cristo acima dos anjos, exatamente para dissipar todas aquelas dúvidas, porque para os judeus Elohim tinha também o significado de anjos. Então, proposital essa tradução e essa interpretação do autor aos Hebreus do Elohim como anjos. Foi de uma estratégia fantástica. Quando eu estudei isso daqui e descobri essa questão, eu fiquei, meu Deus do céu, o cara fez uma atacada. Às vezes a gente atinge, querido, corações de pessoas com umas coisas assim que a gente pede a direção de Deus e Deus dá aquela sabedoria. Cara, é fantástico. Então essa colocação aqui do autor aos Hebreus, ele vai exatamente no ponto central dessa dúvida dos judeus para discernir que o Elohim, ele, independente de você entender que é anjo ou não, mas Deus e Jesus Cristo estão acima de qualquer anjo. Eles são superiores, eles estão numa posição mais elevada. Antes da gente entrar nos 3 pontos pelos quais nós vamos meditar e refletir um pouco nesse vídeo, valeu a pena essa observação, porque eu tenho certeza que você vai parar o vídeo e vai ler o Salmo 8 e você vai verificar que está sendo falado aqui nessa parte que é o homem que dele te lembres, melhor, versículo 7 de Hebreus, né? De Hebreus 2. Fizeste por um pouco menor que os anjos. Você vai ver que lá no Salmo 8 está dizendo, fizeste um pouco menor do que Deus. Se você é um crente atento, estudioso da palavra, você vai ficar, é anjo ou é Deus? Então aqui está esse esclarecimento, porque na tradução para o grego e na escrita do autor aos Hebreus, ele usa essa estratégia para atingir os judeus que também tinham e atribuíam a palavra Elohim, lá do Salmo 8, atribuíam também o significado de anjos. Legal isso, né? Muito bom a gente entender isso. E quando está falando aqui, a gente já falou no vídeo anterior, que foi bem curtinho,
Se você assistiu, está falando de domínio. No próximo vídeo a gente vai falar também de domínio. Eu ia até incluir num vídeo só, mas resolvi cortar o versículo 8, que era muita informação junta com esses versículos aqui de 6 e 7. É uma informação demais. Resolvi dar esse corte aí para a gente poder ter a compreensão melhor e o tempo ficar mais curto. E o que a gente vai observar aqui, exatamente sendo falado dentro de toda essa colocação dos anjos, é essa questão de que lá no Éden, e a gente vai ler agora Gênesis capítulo 1, do 28 ao 31, esse domínio foi entregue. Vamos lá, Gênesis 1, 28 ao 31. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. No sexto dia, ocorre algo que é fantástico. Deus dá esse domínio. Esse domínio e essa autoridade sobre todos os seres da terra, eles acabaram quando? No capítulo 3 de Gênesis. Quantos anos se passaram aí? A gente não sabe. A Bíblia não relata. Até porque o sétimo dia dá a impressão que está aberto até hoje. Esse sétimo dia. Não existiu um oitavo dia. Não houve um fim do sétimo dia. Então a impressão é que está em aberto até hoje. Até porque a palavra dia no hebraico, a palavra yom, pode significar dia específico, contagem de tempo, ou momento, ou épocas, ou eras. Então, a gente pode... Não vou entrar porque o estudo aqui não é de Gênesis. Mas essa autoridade concedida aqui no capítulo 1, ela foi perdida na queda, ela foi perdida no pecado. O pecado, ele tirou do ser humano muitas coisas. O pecado retira, o pecado faz o ser humano perder muitas coisas, e a gente precisa entender isso. A gente precisa abolir o pecado, porque a nossa visão em termos das perdas em função do pecado, elas são muito limitadas, elas são muito temporárias, elas são muito aqui e agora. Por isso, Adão e Eva, diz o texto lá, quando eles pecaram, olharam para si: não morri, vamos só colher uma coisa aqui, porque eu estou com um pouco de vergonha de Deus, mas eu estou bem, Deus disse que ia morrer, e realmente eu não morri. Como se a morte para Deus, a palavra ali separação, significasse só isso. Ou seja, eles pensaram de uma forma muito imediatista. Em muitas situações nós pecamos e ficamos pensando: não caiu raio, o mundo não desabou, não houve terremoto, não houve um maremoto, aqui não aconteceu nada, então significa que Deus está satisfeito com essa minha atuação, Deus está satisfeito com isso que eu faço. É uma interpretação muito simplória e imediatista das consequências do pecado. As consequências do pecado, elas são muito mais eternas. A gente começa a perder a autoridade, a gente começa a perder o domínio sobre os poderes espirituais, a gente começa a perder a autoridade e domínio sobre todas as situações, e isso, com o passar do tempo, isso vai acarretar problemas sobre a nossa vida e até possessões demoníacas. Então, esse envolvimento demais e demasiadamente demorado no pecado, numa vida de pecado, vão trazendo muitos prejuízos. Logo, aquilo que os primeiros pais desperdiçaram, ou como a gente pode ver no versículo 3, quando o autor aos Hebreus vai fazer a grande pergunta: como negligenciaremos tão grande salvação? Lembra aí do versículo 3? Assista o vídeo que nós colocamos ali. Isso vai apontar também para os primeiros pais que eles negligenciaram, eles sabiam qual era o certo que tinham que fazer e eles não fizeram o que era o correto. Aquilo que os primeiros pais desperdiçaram ou negligenciaram, Cristo agora faz com excelência, porque em Cristo nós temos excelência em todas as coisas. A sujeição, ela é extensiva a toda a humanidade. Por isso essa citação do Salmo capítulo 8. Aparentemente o autor dos Salmos vai dar aquele entender que a humanidade é desprezível, que a humanidade não presta para nada, mas vai dizer que Cristo se fez um igual, que Cristo, o Messias, também foi colocado numa posição abaixo de Deus e abaixo dos anjos, qualquer que seja a interpretação. E a humanidade, ela tem o poder, ela tem a autoridade agora resgatada
exatamente quando a gente faz aquela distinção. Lembra dos vídeos anteriores que nós fizemos? Se você não assistiu também o estudo de Apocalipse, nós falamos isso várias vezes. Se você tem fortes dúvidas com relação à criação, com relação ao passado, você vai ter muita dificuldade para entender a amplitude da obra de Cristo e todo o alcance que Cristo quer fazer na nossa vida. A gente precisa olhar lá atrás, ver o que os nossos primeiros pais perderam para a gente entender a obra de Cristo. Paulo vai escrever aos Coríntios e vai falar, olha, o primeiro Adão, ele fez entrar o pecado no mundo, através da carne a gente tem a identificação do pecado no mundo. Logo Paulo ele vai dizer que olhar para Adão é olhar para a nossa carne, é olhar para o crente carnal, e olhar para Cristo é olhar para o poder espiritual que a gente começa a ter e que vai sujeitar, vai sobrepujar o poder da carne. Adão aponta para o poder da carne. No poder da carne, nós perdemos a autoridade sobre todos os seres, nós perdemos o domínio sobre todas as coisas, e o mundo espiritual não está sujeito a nós. É em Cristo que nós temos toda a autoridade. É através de Cristo que nós recuperamos aquela autoridade, aquele domínio que foi perdido lá atrás. É por isso que o diabo ele tenta, várias ideologias, várias coisas, nos afastar do entendimento e da credibilidade no livro de Gênesis, para que a gente se torne, quando a gente não acredita na história de Gênesis, a gente vai se tornando cada vez mais parecido com o Adão que pecou e menos parecido com o Cristo que venceu e que sujeita todas as coisas. Pega essa chave aí, querido. Segunda coisa que a gente vai observar aqui nesse texto, e a segunda coisa que eu venho chamar a atenção, é quando o autor aos Hebreus, não sei se chamou a atenção de vocês também ao ler, que fala assim, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho. E aí ele vai citar então Salmo capítulo 2. Isso é uma característica do autor aos Hebreus. A característica dele é essa imprecisão nas citações. Você vai observar isso, se quiser anotar aí. Você vai observar isso em Hebreus 2:12, Hebreus capítulo 1 também, nós vamos ver lá nos versículos 5. A gente vai observar em Hebreus 3:7, Hebreus 4:3, Hebreus 5:5 e 6. Ele faz citações do Antigo Testamento para fazer esse link, e a gente tem essa percepção de que os seus ouvintes eram judeus, exatamente por esse link, essas citações que ele faz. Mas essa imprecisão, e não dizer quem foi o autor desse texto que ele tá citando ali, isso tem um objetivo, isso não é por acaso, isso não acontece assim por acaso e nem é um erro do autor aos Hebreus, porque o objetivo dele é exatamente enaltecer, engrandecer a inspiração divina e dizer que aquele autor ele foi um instrumento de Deus. E por que que isso é importante? Por que que o autor faz questão? Ele está escrevendo para judeus profundos conhecedores da palavra e que idolatravam Moisés, idolatravam Abraão, idolatravam Davi, como muitos judeus até hoje. E ele vai dizer aqui, olha, todos eles foram usados por Deus. Quem tem que ser o nosso ídolo, quem tem que ser o alvo da nossa adoração, quem tem que ser o objetivo da nossa adoração é Deus, não os escritores. Os escritores a gente precisa ver como um compêndio de momentos e situações em que Deus atuou e Deus interviu na história da humanidade. Deus falou com os seres humanos. A ordem das coisas é Deus acima de todas as coisas. Hoje nós estamos vendo pessoas questionarem a palavra, pessoas questionarem se isso aqui é válido, se não é válido, pessoas quererem consertar a palavra, pessoas quererem arrancar versículos da palavra, pessoas quererem atualizar a Bíblia, pessoas questionarem, eu entendo, eu sei que isso está escrito, mas a gente não pode considerar o que está escrito. Outro dia eu vi um vídeo de um cara aí intitulado pastor, durante muito tempo ele foi até muito respeitado, mas que está se perdendo cada vez mais. Eu acho que esse camarada, ele está completamente fora de si. E no vídeo ele vem dizendo, olha, eu sei que Paulo diz isso, eu sei que está escrito em Efésios, eu sei que está escrito isso, mas a gente não pode considerar isso, a gente não pode levar isso em conta, porque isso hoje perdeu a validade, isso hoje não tem validade nenhuma. O autor hebreu está dizendo e enaltecendo a eternidade da palavra de Deus. Por quê? Porque não foi o fulano, não foi o Paulo, não foi o Pedro, não foi o Moisés, não foi o Samuel, não foi o Josué, não foi outros autores que escreveram, foi Deus que escreveu. Por isso Paulo vai dizer, 2 carta de Timóteo capítulo 3, 16, toda a escritura é inspirada
por Deus, é toda a Escritura. O autor então usa desse artifício, dessa imprecisão na citação bíblica, de não mencionar quem realmente escreveu, para colocar que o autor daquilo dali é Deus. Foi Deus que falou. O autor foi apenas um instrumento. E nós temos que olhar para a Bíblia como palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Essa frase, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela nos remete à aulinha de matemática. Se a gente não entende a matemática, a gente não vai entender essa frase. E a matemática fala o quê? Regra de conjuntos. Quando você fala que uma coisa contém determinados itens, você está dizendo que outros itens ela não contém, ou que parte dela não é aquilo que está contido ali. Então, um conjunto de números inteiros contém o número 1, mas contém também o 2, o 3, o 4 e assim por diante. A gente precisa entender que essa frase contém a palavra de Deus. A gente pode entender que ela contém outras coisas também, e não contém, ela é a palavra de Deus. A diferença é quando a gente diz que ela é a palavra de Deus, do início ao fim, em todas as coisas, em todos os momentos, o autor foi o Senhor e Deus é que queria falar conosco. Isso é um esclarecimento muito importante, porque hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão questionando muito e dizendo que a Bíblia contém a palavra. Rejeite esse tipo de expressão, porque ao dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, significa que só alguns trechos são palavras de Deus, outros trechos não são. E aí, por não ser palavra de Deus, a gente pode desconsiderar, a gente pode arrancar, a gente pode não dar credibilidade, a gente pode não fazer daquilo a nossa prática de vida. Não é essa a interpretação bíblica que a gente precisa ter. A terceira coisa é que o autor vai falar, muito interessante, né, no versículo 6, que deu pleno testemunho, ou seja, toda essa citação que ele vai falar, e o Salmo capítulo 8, ele é fantástico, porque ele dá essa colocada. O que é o homem? O homem é um ser desprezível, o homem não é nada, mas em Cristo a gente alcança esse poder. Em Cristo, como a gente vai ver no próximo vídeo, a gente tem todas as coisas sujeitas aos nossos pés. Então o Salmo 8, ele vai trazer essa pequenez do ser humano, porque se nós não nos olharmos como pequeno e enxergarmos que Deus é que é em nós, é Deus quem age em nós, como Efésios capítulo 4 falou, e nós falamos no texto passado, Efésios 4, de 4 a 6, é Deus quem age em nós, é Deus que age por meio de nós, e nós precisamos estar sujeitos a Deus. Se a gente não consegue entender isso, a gente vai viver uma vida muito aquém, muito abaixo, muito sem chegar às expectativas reais de Deus para nós. E esse pleno testemunho é um princípio contido nas Escrituras. Esse princípio precisa ser visto como inegociável. A palavra de Deus, os autores, eles dão pleno testemunho. O testemunho é completo, o testemunho é absoluto, o testemunho é irrefutável, o testemunho ele é inegável, o testemunho é evidente, o testemunho é óbvio. E nós precisamos olhar para o testemunho dessa maneira, porque muita gente hoje está tentando desvirtuar os seres humanos, tirar os seres humanos do entendimento do que é realmente a palavra de Deus e daquilo que precisa ser dado de credibilidade. Além, obviamente, de mais uma vez reforçar e evidenciar que os seus leitores, não só quem escreveu era um judeu profundo conhecedor da palavra, mas ele está escrevendo para leitores muito conhecedores das Escrituras. Isso dá um indicativo dos leitores dessa palavra, daquelas pessoas para quem foi escrita a carta aos Hebreus. Tá bom, gente boa? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.